O anime começa com a cidade de Tóquio sendo bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Uma mãe está correndo para um abrigo junto de sua filha, mas uma peça de madeira se desprende de uma casa e acerta a mulher. A menina fica desesperada. Do nada, uma mão surge e parece que ela consegue controlar o fogo, e um vendaval de fogo surge ao redor da menina. A cena corta e estamos na atual Tóquio. Este é Satoru Mikami. Ele está solteiro intacto durante 37 anos. E sim, esse homem é intocável. Ele fala que conseguiu a liberdade financeira, mas sente falta por não ter uma namorada. Isso é simples, meu bom. Pede transferência para o exterior, entra na academia e deixa a barba crescer. Duvida continua assim. Um moleque aleatório começa a gritar no meio da rua e ele está ao lado de uma mina. Esse cara se chama Tamura, é amigo do Satoru e chama o prota para mostrar sua namorada para o amigo. Quando os três estão indo bater um rango, um cara segurando uma faca sai correndo pelas ruas e vai em direção do Tamura. O rapaz coloca na frente da namorada para proteger a gozia, mas Satoru empurra o amigo e recebe o golpe no lugar dele. Quando o homem está caído no chão, algo estranho acontece. A cada dor que ele sente, um sistema começa a falar que Satoru está ganhando resistência a essa dor que ele está sentindo. Antes de partir, Satoru pede para que o amigo dê um jeito de acabar com o PC. Tamura chora e fala que só queria exibir sua namorada para o amigo. O homem ri e fala que não tem problema e que é para o colega fazer a moça feliz. Antes de partir, Satoru pensa que nunca imaginou que iria morrer virgem e que na próxima vida ele seria mais atacante. Com isso, o sistema fala que a habilidade predador foi adquirida. Quando o homem recobra a consciência, ele percebe que o mundo está diferente. Sua visão não era a mesma de antes. Ele não sente frio e não consegue enxergar. Ele se mexe e uma flor que estava debaixo dele parece se dissolver no seu corpo. Apesar de tudo estar diferente, Satoru se preocupa se o amigo realmente destruiu o PC. Eu nem quero saber o que tinha nele, mas eu acho que você já sabe o que o prota escondia nele. Nas palavras de Satoru, ele tinha um corpo musculoso, mas apesar disso, esse novo corpo de slime é bastante eficiente. O slime dá um rolê para conhecer o local e suga tudo que vê pelo caminho. Quando o prota se pergunta para onde vão as coisas que ele suga, o sistema fala que, por causa da habilidade predador, tudo que o slime come fica estocado no seu estômago. O prota toma um susto ao escutar a informação e se lembra que já ouviu essa mesma voz quando tomou o golpe na rua. Satoru pergunta quem é aquela voz e o sistema responde que é o efeito da habilidade única Grande Sabre e, com ela, a gosma é capaz de reagir com mais velocidade. O sistema também explica que a habilidade predador permite que o slime absorva objetos e os analise. Depois da análise, o prota pode até tomar a forma do objeto absorvido. Caso ele absorva alguma coisa que faça mal ao corpo, ele simplesmente elimina a parte nociva. O prota pede para que a habilidade analise as coisas que ele comeu. O sistema fala que a erva que ele comeu era bem raras e valiosas e que dá para fazer poção de cura com as plantas. Com isso, o slime vai atrás dessas ervas e devora todas para fazer um estoque de poções. Depois, ele pede para o sistema analisar uma pedra brilhante e descobre que a rocha é uma mais de pedra e é muito valiosa. E adivinha o que ele faz? Ele fica ainda mais feliz e bota um monte de pedra para dentro. Sem querer, a gosma cai no lago e afunda, mas percebe que não está afogando. Para sair do lago, ele suga a água do local e cospe, assim pegando propulsão para sair do lugar. Com isso, ele adquire a habilidade de propulsão de água, mas ele sai do lago com muita força e baixa a cabeça em uma barreira mágica. Ao cair, o prota percebe que não sentiu dor e o sistema informa que é por causa da habilidade anulação de dor, mas a gosma tomou um dano de 10% e a habilidade autorregeneração foi ativada. Quando o slime estava refletindo sobre as habilidades, uma voz bem cavernosa chamou pelo prota. A voz pede a paciência e pede para que o prota responda, mas o slime pergunta se a voz estava falando com ele, mas a criatura pergunta se ele é surdo por acaso. O slime fica com raiva e chama a criatura de careca, e o C pede a paciência e solta um rugido tão forte que o local todo começa a tremer. O prota fica com medo e pede desculpas, e fala que nem tem boca nem olhos, além de não saber que a voz conseguia ler pensamentos. O Charizard começa a rir e entende a situação. O dragão propõe um acordo. A voz vai fazer o slime chegar, e em troca, a gosma não vai ficar com medo e vai conversar com ele. O prota acha estranho e pergunta se era só isso. A sombra explica que ele foi selado há 300 anos e não tinha nada para fazer. Sim, isso é muito suspeito. A gosma aceita o acordo. O xamã lhe conta que existe uma habilidade chamada detector de magia e pede para ele usar. O slime fala que ele não sabe usar esse poder e tenta mesmo assim e ele consegue. Ao olhar para o bicho, o prota toma um susto porque a voz é um dragão gigante. O dragão se apresenta e fala que é Veldora, o dragão do vendaval, um dos 4 dragões verdadeiros que existem nesse mundo. O slime fica com medo e tenta sair do local, mas o dragão pede para que a criatura espere. O monstro responde que normalmente slimes não têm consciência e que o companheiro é único, ou seja, um ser com habilidades extraordinárias. O prota conta que antes ele é um humano que recebeu um golpe e foi de arrasta para cima. O dragão entende e conta que o slime é um reencarnado e que ele renasceu nesse mundo de maneira bastante errada. De vez em quando, pessoas de outros universos surgem nesse mundo, mas o slime é o primeiro a surgir na forma de reencarnado, porque é muito difícil uma pessoa resistir à viagem na forma de alma.
Essas pessoas recebem o nome de forasteiros e ganham habilidades especiais quando cruzam esse mundo. O Prota fala que ele vai atrás dos outros forasteiros, mas ao ouvir isso, o dragão fica triste e fala que vai ficar mais um pouco. Assim, a criatura fica animada. O Slime pergunta como ele foi selado e o dragão conta a história. Há 300 anos, sem querer, ele botou fogo em uma cidade. Assim, alguém veio para derrotar a criatura. No início, ele subestimou o adversário, mas depois começou a lutar a sério. Mas mesmo assim, ele acabou sendo derrotado e admite que o adversário era bem poderoso. Conhecido como a heroína humana, com proteção divina, a moça usou a habilidade Ruptura Absoluta e selou o dragão com aprisionamento infinito, que é essa barreira. A heroína chamava si mesma de invocação. O dragão fala que são necessários mais de 30 magos para fazer o ritual de invocação e trazer uma invocação para esse mundo, e a invocação é utilizada como arma pelos magos. Além disso, os magos lançam uma maldição sobre o invocado, e por isso as invocações não podem desobedecer a seus mestres. O Prota sente pena da criatura ficar sozinha por 300 anos e oferece ser amigo dela. Veldora aceita ser amiga do Slime. Mikami lembra do pedido que fez para um amigo antes de morrer e torce para que ele não tenha visto nada do computador. A cena corta e vemos que Tamura cumpriu a promessa e falou que se um dia tiver um filho, ele vai colocar o nome do bebê de Satoru em homenagem ao amigo. Satoru pergunta para Veldora como que ele pode quebrar a barreira. A criatura fala que também não sabe e revela que a sua magícula, que é o Ki desse universo, vai se esgotar daqui a 100 anos e que a cada dia que passa ele perde mais poder. Quando a sua magia acabar, o dragão vai já raspar pra cima. O Slime percebe que é por isso que a caverna estava cheia daquelas pedras preciosas. O Prota tenta usar sua habilidade predador para examinar a barreira, mas a habilidade falha. Depois ele sugere engolir a barreira. Aí o dragão pode destruir ela por dentro e o estômago do Slime pode devorar por fora. O dragão solta uma gargalhada e acha a ideia interessante e aceita a sugestão e fala que será melhor se eles quebrarem a barreira juntos. Esse cara é desesperado mesmo. Antes do Prota usar a habilidade predador, o dragão fala que seria melhor os dois darem um nome um para o outro. Satoru acha isso estranho, mas a criatura fala que o nome vai dar proteção divina para ele. Satoru dá o nome para a Veldora de Tempest. O dragão dá um grito e fala que amou o nome e que agora irá se chamar Veldora Tempest. Tempest dá o nome de Rimuru para o Slime. Ao dizer isso, o Prota sofre uma reação e fala que sente algo mudar em sua alma. Depois disso, o Slime devora a barreira, mas antes os dois prometem destruir a prisão e se encontrar novamente. Após devorar a barreira, um grande tremor percorre o mundo. A caverna de Veldora ficava na grande floresta de Jura e vários países dividem esse território, e um deles é o rei de Bluemond. Nesse reino, o barão Veliard está discutindo com o mestre de guilda Fúzia sobre o desaparecimento de Veldora. Com a ausência de Tempest, muitos seres mágicos irão começar a mostrar suas garras, além de que o reino ocidental vai querer aumentar o seu território, já que não tem nada mais o impedindo. Se isso acontecer, várias províncias irão cair nas mãos do Império, ou seja, a relativa paz do continente foi alterada. A cena volta para a caverna e Rimuru está alguns dias tentando achar uma saída e, ao longo de sua jornada, ele adquire a habilidade de manipulação de água. Do nada, uma cobra aparece, mas o Prota consegue dar um hit kill. Depois, ele usa a habilidade predador e engole a cobra. Por mais que ele não sente o gosto, ele achou isso tudo muito nojento. Rimuru descobre que a habilidade predador permite que ele possa se transformar naquilo que ele devorou e usar suas habilidades. O Slime fica muito feliz ao saber disso e vai atrás de conseguir mais poder. Ao derrotar uma aranha, ele consegue usar as teias dela e prende o morcego. Assim, ele engole o morcego e adquire a habilidade de ondas ultrassônicas, assim o permitindo falar. Depois de muito tempo, Rimuru consegue achar a saída, mas ao chegar perto, a porta se abre sozinha e 3 pessoas saem dela. Satoru não entra em contato com eles, porque pensa que se o Slime falante se aproximasse do grupo, os aventureiros o atacariam. Um deles usa a habilidade furtividade, a qual permite que ele e mais o grupo fiquem invisíveis. O Prota fica de boca aberta ao ver a cena e chama o rapaz de pervertido. Ao sair da caverna, Rimuru sente saudade do seu amigo Veldora. O dragão não entrou mais em contato com o Slime, mas o Prota sabe que ele não desapareceu. Satoru quer ter aventuras para ter histórias engraçadas para contar ao amigo. Ao pensar isso, um grupo de goblins aparece na frente do Prota. E é nessa hora que eu fico feliz pelo anime não ser mais 18. O líder do grupo chama o Slime de ser poderoso e pergunta se o Slime tem assuntos a tratar naquele lugar. Rimuru está presente, mas ao fazer isso, ele exagera na força de sua voz e o grupo todo desaba. O Goblin implora para que o Slime fale mais baixo e fala que foi atrás da criatura porque sentia a presença de um ser muito forte e queria ver o que estava acontecendo. Rimuru fala que não está sentindo esse poder. O líder fala que mesmo o Prota estando naquela forma, ele não conseguiria enganar o bando. O Goblin pede para que o Slime atendesse um pedido dele. Dentro da cabana, o chefe da vila fala que desde que o deus deles desapareceu, seres mágicos apareceram para atacar a aldeia. Rimuru entende que ele está falando de Veldora. O chefe da vila pede para que Satoru cuide dos seres mágicos
mágicos, mas Rimuru responde que ele é só slime e não pode fazer muita coisa. O velho responde que o slime comum não teria uma aura tão poderosa. Ao ouvir isso, Rimuru pede para que a sua habilidade detector de magia mude de perspectiva. Com isso, ele percebe que esse tempo todo ele estava emitindo uma aura muito forte e depois disso ele a escondeu. O chefe conta que existe um grupo de lobos gigantes que está atacando a vila e para derrubar um lobo é preciso de 10 goblins, mas ao total são 100 lobos gigantes contra apenas 60 goblins, ou seja, uma batalha perdida. O goblin conta que o seu filho mais velho era o mais forte da aldeia, mas foi de Vasco tentar pegar informações do inimigo. Assim, o líder da vila implora para que o slime ajude os goblins. Rimuru pergunta o que a aldeia daria em troca da proteção, mas pensa que vai ajudar o grupo mesmo assim, e o chefe fala que ele oferece sua lealdade. Ao ver os goblins implorando, Sato lembra de seu amigo e decide ajudar a vila. Do nada, ele escuta um forte uivo e todos saem para olhar o que foi aquilo. Todo mundo fica desesperado, mas Rimuru fala que na ausência do dragão Veldora, ele irá proteger a vila. Mas, ao olhar os guerreiros da aldeia, o slime fica desanimado, porque todos são muito fracos, e depois ele vai visitar os feridos. Quando chega na barraca, Rimuru engole os feridos e usa a poção que ele armazenou dentro dele, assim curando todo mundo. Depois de curar todos, o slime manda que os aldeões construam cercas para melhorar a defesa da vila. De madrugada, os lobos se reúnem para atacar a aldeia dos goblins. Com o desaparecimento do dragão Veldora, o líder da alcateia vê a oportunidade de invadir a floresta e estabelecer uma base. Rimuru enfrenta os lobos, os pedindo para recuar para evitar as consequências de seus atos. Contudo, a raiva do líder provoca um ataque. A batalha se desenrola, com Rimuru utilizando suas habilidades como fio de aço e lâmina de água para enfrentar os lobos. Após a vitória, Rimuru oferece escolhas aos sobreviventes, mostrando sua habilidade de predador ao absorver as habilidades do líder lobo. A matilha agora pertence ao slime, enquanto os goblins celebram a conquista. No dia seguinte, Rimuru reúne os goblins e lobos, incentivando-os a formar duplas para trabalhar juntos e construir amizade. O slime, determinado a criar laços, busca nomear todos, começando pelo ancião e seu filho. Ao perguntar o nome do velho, Rimuru se depara com a resposta de que monstros não têm nomes. Decidido a mudar isso, o slime batiza o ancião de Rigurdia e o filho de Rigo, homenageando seu falecido irmão. Todos ficam felizes ao receber nomes. Contudo, Rimuru é questionado por Rigurdia sobre o número de criaturas nomeadas. O prota garante que está tudo bem e continua nomeando, estendendo o gesto aos lobos. Ao se deparar com o filho do líder lobo, Rimuru fica preocupado por possíveis ressentimentos, mas percebe que isso não é o caso. Ele decide nomear o lobo com o mesmo nome de sua família. O prota o chama de Ranga, traduzindo como presas da tempestade. No entanto, o corpo do slime começa a dissolver. O grande sábio revela que as reservas de magia estão abaixo do limite, fazendo Rimuru entrar em hibernação por 3 dias. A exaustão causada pelo excesso de nomeação explica a preocupação anterior do velho Rigurgia. Quando acorda, uma goblin pergunta se ele está bem e sai para chamar o ancião. Um goblin gigante aparece perguntando sobre o estado do mestre. O slime reconhece como Rigurdia e pergunta o que aconteceu quando estava hibernando. Um monstro informa que quando uma criatura ganha um nome, seu nível sobe, assim evoluindo, o que explica a alegria do grupo por ganharem nomes. Ranga chega quebrando a parede e fica tão alegre com a recuperação do líder que causa um pequeno tornado com sua cauda. Como a matilha está conectada, o nome do líder se torna o nome do clã. Agora, os monstros não são lobos gigantes, mas lobos da tempestade. O cachorro fica feliz e bate sua cauda, mas ele faz isso tão forte que o slime voa. O lobo corre atrás dele, mas o mestre cai do penhasco. No acampamento, Rimuru define 3 regras e manda que todos a respeitem. A primeira é não atacar os humanos. Viu, Ais? É assim que você faz, seu corno. A segunda é não brigar entre si. E por último, ordena não menosprezar outras raças. Rigo pergunta por que não deve atacar os humanos. O slime responde que gosta deles, além de que os homens vivem em grupos. Se mexer com um deles, as pessoas podem fazer uma retaliação pesada, e tê-los como aliados traria muitos benefícios. Depois, o prota declara Rigurdia como um Goblin Lord. O ancião chora por ter sido escolhido. Rimuru fica sem graça pela reação do servo. Ele só queria jogar o trabalho para outra pessoa. O mestre dividiu o acampamento em 3 grupos: vigia, caça e coleta de alimentos, e construção e investimentos. Mas o último grupo está tendo dificuldade. Os goblins informam que não possuem especialistas nessas áreas. Então o ancião fala que existe um grupo de anões na cidade do lago. A vila fazia trocas com eles no passado, e eles devem saber construir casas, além de ser conhecidos como excelentes ferreiros. Assim, o prota monta um grupo e parte para a cidade. Como o Gopter já foi até a cidade, ele está servindo como guia. Quando pararam para descansar, Rimuru pergunta para Rico quem nomeou seu irmão. O Goblin responde que foi um demônio chamado Geomudia, um oficial do exército dos Reinos dos Demônios. Ele estava de passagem e viu o potencial na criatura. O prota sente que vai ser perigoso se esbarrar com o oficial e espera nunca ter que se encontrar com ele. Depois, Rimuru pergunta para Ranga se o servo quer
quer vingança pelo que aconteceu com seu pai. O lobo confessa que pensa sobre isso, mas o seu mestre lhe deu um nome e poupou seu grupo depois da derrota, por isso ele sente apenas gratidão. Na fogueira, o grupo conversa sobre a cidade. Gob dá conta que o local não é lá apenas de anões, mas também de elfos e humanos. Ao ouvir isso, o Slime fica imaginando como são as elfas. O rei anão Gazel do Argo é conhecido como o rei dos heróis e todo o povo a admira. O Slime pergunta se está tudo bem ele entrar na cidade. Rigo conta que do Argo é uma cidade neutra de livre comércio e todo conflito na área é proibido pelo rei. Tudo isso por causa do grande exército do monarca. Dizem que o exército dos anões não é derrotado há 1000 anos. Gob comenta que na última vez que visitou o lugar, alguns guerreiros mexeram com ele fora dos portões, mas Rigo fala mais alto e garante que não tem nenhum problema, fazendo o Proda ficar preocupado. Ao amanhecer, eles continuam a viagem. Normalmente são necessários 2 meses de caminhada para chegar ao reino dos anões, porém com a ajuda da matilha, o grupo percorreu o caminho em 3 dias. Imo decide entrar somente com Gobta para não chamar atenção, fazendo todos ficarem preocupados. Enquanto estão na fila, 2 homens se aproximam. Eles querem eliminar os monstros já que estão fora da cidade. Gobta fica com medo porque foi espancado na fila quando veio para a região. Como a primeira regra do acampamento é não machucar os humanos, Imo ordena o Gob a fechar os olhos e tapar os ouvidos. Depois avisa a dupla que vai perdoá-los se irem embora, mas os guerreiros ficam ainda mais com raiva. O Proda se transforma em lobo e percebe que sua habilidade de mimetização evoluiu. Seu plano é que os lutadores ficassem com medo e fugissem, mas isso não aconteceu. Os guerreiros atacam junto do resto do grupo, porém os ataques não fazem efeito e Rimuru pergunta se ele já começou o ataque. O transformado solta um grande rugido de ameaça. A habilidade Grande Sábio informa que 16 fugiram, 68 ficaram confusos e 98 desmaiaram e 34 borraram as calças. Os guardas da cidade saem para averiguar a situação, mas ficam confusos ao ver o Slime. Mesmo assim, os soldados prendem a dupla. Os bandidos você deixam quietos, né? O Prota dá seu depoimento e pede desculpa pelo transtorno. Como o relato do Prota bate com as testemunhas, Kaido os libera, mas outro guarda chega e avisa que um Amossauro apareceu na mina, enquanto Garm e seu irmão foram fundo na caverna, atrás de mais de pedra. Assim, acabaram feridos. Para piorar, a cidade não conta com reserva de poção de cura. Rimuru sai da cela e mostra o barril cheio de poção. Kaido pega o recipiente e pede para que continue na cela. O Prota comenta que ele se preocupa com seus subordinados e parece ser um cara legal. Depois de um tempo, os feridos vão na prisão para agradecer a ajuda e os dois são liberados. Como agradecimento, o capitão fala que o Slime pode pedir qualquer coisa. A criatura explica a situação do acampamento. O guarda promete apresentar um ferreiro habilidoso. O homem o leva a uma loja para mostrar a qualidade dos itens do ferreiro, fazendo o brother ficar impressionado com o trabalho do artesão. Na oficina, Kaido apresenta seu irmão mais velho, Kaiji. Depois de contar o pedido, o armeiro rejeita a oferta porque o ministro Cabeça Oca deu uma ordem que é impossível de ser executada. Uma possível guerra pode acontecer em breve, então o mandatário pediu 20 espadas longas para o fim de semana. Porém, o guerreiro não tem material suficiente, então só conseguiu fazer 5 espadas. Kaido pergunta por que seu irmão não recusou. O armeiro tentou fazer isso, contudo, o ministro Vessa levou para o lado pessoal e disse que o melhor ferreiro do reino não conseguiria cumprir um serviço tão simples. Então o anão foi obrigado a aceitar, mas se não cumprir o pedido, ele vai perder sua licença de ferreiro. O Slime lembra que tem uma mais de pedra, a rocha que o armeiro precisa, e cospe a pedra. O anão fica surpreso pela pureza do minério, além de que já está processado e está na forma de aglomerado. Desse modo, o armeiro pode criar espadas ainda mais fortes. Kaiji fala que vai pagar um ótimo preço pelo item. Rimuru pede para que Kaiji encontre colegas artesãos que possam ir à sua vila para ensinar sua profissão aos aldeões. O anão fica surpreso pelo pedido tão simples e aceita. Os colegas comentam que mesmo que começasse agora, não vai dar tempo de entregar. Então o monstro pede para ver o modelo do equipamento que está fazendo. A lâmina é especial, já que é feito de núcleo de mais de pedra. Rimuru engole a espada. O grande sábio analisa o equipamento. Depois, usa o minério de mais de pedras para fazer várias cópias. Assim, todos ficam impressionados com os poderes do Slime. Para comemorar, os anões levam a criatura para uma festa. No começo, Rimuru rejeita, mas ao ouvir sobre as elvas, ele topa na hora. No ambiente familiar, as garotas recebem o Slime de braços abertos, porque o acharam muito fofinho. Então nosso prota aproveita para curtir aquilo que nunca chegou perto na vida passada. Uma elfa propõe ver o seu futuro e pergunta o que ele quer descobrir. A lourinha sugere para ver com quem a criatura vai se casar. A bola de cristal mostra uma mulher com várias crianças. O prota identifica a moça como uma japonesa. Do nada, o ministro Vesta chama a atenção de Kaiji, pois está se divertindo em vez de trabalhar, e pergunta se ele vai entregar o pedido a tempo, mas fica de queixo caído ao saber que o anão já entregou. O homem acha nojento o Slime está no bar, então joga uma garrafa de bebida no monstro. O prota não reage
age para não causar problemas, mas o artesão mete um socão na cara do ministro e fala que o Slime é seu convidado, pois isso merece respeito, e mete um gancho. Kaijin se oferece para treinar os golpes na vila, então Rimuru aceita alegremente, mas como nem tudo são flores, o grupo é preso. Na cela, eles conversam sobre o julgamento. O ferreiro diz que não vai acontecer nada, eles vão pagar uma multa e ficarem livres, mas o prota sente que o ministro parece querer vingança, então o ferreiro conta sua história. Kaijin costumava servir ao rei, ele é o capitão de uma das 7 ordens de cavaleiros reais. Na época, Vesta era seu subordinado, mesmo sendo um nobre e um anão plebeu. Um experimento de Vesta deu muito errado e o subordinado jogou toda a culpa no capitão. Embora o anão tenha assumido a culpa e saído do exército, o ministro ainda guarda rancor. O ferreiro não odeia o ex-subordinado, ele pensa que o ministro se tornará uma pessoa melhor caso ele saia do país. No julgamento, o advogado de defesa foi comprado, então ele joga toda a culpa nos anões. O herdeiro pede para que seja aplicada a pena máxima. Kaijin recebe a pena de 20 anos de trabalhos forçados na mina e o resto do grupo recebe 10 anos, mas o rei manda esperar e pergunta se o anão quer voltar para o exército. O antigo capitão pede perdão, ele informa que já encontrou um novo mestre e jurou servi-lo. Mesmo se o rei mandar, ele não vai voltar com sua palavra. Os guardas ameaçam atacar porque ficaram com raiva do anão ter falado desse jeito com o rei. O monarca muda a sentença, ordenando que o grupo seja exilado. Rimuru percebe que o rei parecia triste e Kaijin chora. Depois do julgamento, Gazel diz que o reino perdeu uma ótima oportunidade de estabelecer relações com o Slime e demite Vesta. A criatura conseguiu fabricar poções de cura total. Mesmo com a alta tecnologia dos anões, as poções de cura chegavam a 98% de eficácia. O monarca esperava que seu servo contasse a verdade, mas ele mentiu de novo, igual que aconteceu com o projeto do robô. Vesta fica desolado. Desde pequeno, ele sonhava em servir ao soberano, mas graças à inveja que sentia do anão, ele falhou em seu sonho. Do lado de fora, Gazel manda vigiar o Slime e comprar a força do monstro a de Veldora. Galera, se você quiser ver a continuação desse anime, comenta parte 3 e se inscreva no canal para não perder a continuação. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.